Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, imprensa, galeria, que os funcionários da Assembleia, primeiro gostaria de registrar minha satisfação de voltarmos aos trabalhos. Deputada Andréia, se fosse há tempos atrás, eu ficaria até com medo de Vossa Excelência, o jeito que Vossa Excelência desce aqui encarando a gente. Naquela época que os deputados andavam armados e atiravam. Deputada, eu vim até a tribuna para falar, mas vou postergar para amanhã esse assunto. O problema é que os municípios do interior vêm enfrentando com o Banco do Brasil. E até o deputado Edilado já me demonstrou a vontade de debater o assunto, nós vamos deixar para amanhã. Mas, deputada, talvez Vossa Excelência tenha a cultura de que obras deixadas ou iniciadas por governos anteriores devem ser abandonadas por governos que o sucedem, principalmente se forem de um candidato não aliado. Então, deputada, veja bem, eu estive agora no interior, visitando alguns municípios onde faço política, e Vossa Excelência também fez de um deles, e eu vou lhe dizer que, rapidamente, deputado Humberto, que também conhece de lá, 3 obras iniciadas agora. E Vossa Excelência há de convir comigo que em 1 ano e meio é impossível você aprontar uma estrada grande. Mas eu vou lhe dizer 3 obras que rapidamente foram iniciadas agora. Pastos Bons, São João dos Patos, Passagem Franca. Café Buriti, Buriti Bravo, e Buriti Bravo até Caxias. Estou falando apenas para que a gente possa ilustrar. Porque eu acho que o mais importante, deputada, e isso eu acho que o governador Flávio Dino é muito correto, quem começou o hospital não me interessa. Quem começou a estrada não interessa, esse dinheiro é nosso, é do contribuinte. A obrigação que o governo tem é de dar continuidade às obras iniciadas. E é isso que o governo vem fazendo, enfrentando dificuldades muito grandes, deputada. Por quê? E Vossa Excelência esteve comigo no banco, no BNDES. Só para Vossa Excelência terem ideia, o BNDES, quando da mudança do governo, fez uma glosa de 240 milhões. E qual foi o motivo da glosa? Obras iniciadas e pagas sem autorização do BNDES. Pagamentos irregulares. E isso o que isso ocasionou? A paralisação dos repasses do BNDES, que estão sendo gradativamente resolvidos. Grandes problemas, principalmente na saúde, deputada, que eu gostaria de, com 1 ano e meio, a gente não voltar mais, a gente olhar para frente. Mas Vossa Excelência força no seu discurso que eu retorne a esse assunto. Eu vou dar um exemplo aqui de Alcântara, para Vossa Excelência verem, e Rosário, como foi conduzido esse projeto. Qual era o problema? Muito dinheiro e vontade de gastar. Então, as coisas feitas a toque de caixa. Em Alcântara, deputado Marco Aurélio, para Vossa Excelência ter ideia, foi iniciado o hospital, quando que, de repente, é feita a paralisação. Por quê? O terreno que estavam fazendo era da aeronáutica. Resultado, praticamente 1 milhão jogado fora. Jogado fora do contribuinte. Em Rosário, resolveram fazer um hospital dentro de um lago. Eu não posso crer que o município de Rosário não tivesse outra área para que fosse implantado esse hospital, a não ser dentro de um lago. Se fosse isso nos Estados Unidos, na Flórida, que é cheio de Everglades, e aí tudo bem. Mas em Rosário, não teria outra área para a gente fazer esse hospital? E aí foi aquele derrame de dinheiro jogado fora. Sobre os hospitais, deputada, eu tenho que reconhecer uma coisa aqui. Se você der a condição, o Ricardo Murá bota um sírio-libanês em cada município do Maranhão. Mas nós temos que respeitar a nossa realidade.
o ex-gestor da saúde, o que ele fez foi, em 2013, fazer essa promessa que Vossa Excelência falou aqui. 100 mil reais, eu vou até mais longe, não era 100, era 115. 120, quando eu tive presente era 115. Mas vou no 120 de Vossa Excelência. Lógico que Vossa Excelência tem uma informação mais precisa que eu. Em 2013, passou 2013 todinho, sabe quanto foi? Zero. Zero de repasse. O povo do Maranhão não merecia isso, deputado André. O povo do Maranhão não necessita. Vossa Excelência que falou, precisa dos hospitais nos seus municípios pequenos. Mas eu não sei o motivo que causou, não cumpriram a promessa e o dinheiro não foi. Foi algum dia? Foi. Começou em janeiro de 2014. E aí foi feito o repasse, deputada, por exatamente 10 meses. E aí o povo do Maranhão passou a não ter mais esse direito. Eu acho que é coincidência, mas parou exatamente no mês da eleição. Passou a eleição, acabou os 100 mil para os municípios e os hospitais. E aí eu quero dizer, voltar novamente a essa região, apenas lá, em uma semana, foi inaugurado 3 hospitais e fechados uma semana depois. Nova York. Deixa eu pensar aqui, relembrar, deputada, só um minutinho. Deputado. Deputado Rogério, mas a obrigação Mirador, é dos municípios. obrigado, deputado. A obrigação é dos municípios, não é do Estado. Não, mas não tinha os 100 mil? Os 100 mil, não, só mas que eu para pensei manter que um tivesse. hospital não é 100 como mil. não fizeram, deputado, o Estado ajuda. Fizeram uma inauguração itinerante. Porque inaugurava, a estrutura que inaugurava nesse hospital, uma semana depois é desmontada para ir para o outro. E deputado, não, deputado, ele ouviu atentamente. Eu não vou lhe dar uma parte. Vossa Excelência nunca mais me deu uma parte, eu vou, é a retribuição. Eu não posso agir diferente que Vossa Excelência. Eu uso da mesma gentileza que Vossa Excelência usa comigo. Então, não vou lhe dar uma parte. E aí, deputada, esses hospitais abriram e fecharam quase que imediatamente. E aí eu lhe pergunto, eles não mereciam? Por que não foi feito os 100 mil? Por que os 100 mil só pararam de ir no mês da eleição? Os municípios não receberam mais. Por que desmobilizaram e prejudicou toda uma região quando foi desmontada a estrutura de Presidente Dutra, que era um macro-regional que funcionava muito bem para ser levada para Coroatá? O povo de Coroatá merece, não tem nenhuma dúvida. Até Vossa Excelência já falou aqui nessa tribuna qual é o seu raciocínio. Deputado Rogério, quem que não levaria na posição de um secretário para a sua base eleitoral, o seu município? Eu acho que ele deveria ter levado, mas não desmontado o Presidente Dutra. Eu acho que ele poderia, sim, ter feito o Hospital de Coroatá, o regional. Sem nenhuma dúvida. Coroatá e a região merecem, mas não fazendo o que fez e prejudicando toda uma região. Então, deputada, eu vejo bem, eu ouvi Vossa Excelência falar também que o governador poderia fazer o que quisesse com o dinheiro do BNDES. Eles até realmente achavam isso anteriormente. Tanto que fizeram e deu essa confusão. 240 milhões de glosa. Foi porque imaginavam que podiam fazer o que quisessem. Não pode. Você pode fazer o projeto se o BNDES autorizar, aí se pode fazer. Mas, deputada, eu realmente era um outro assunto. Eu só queria ponderar essa situação com Vossa Excelência e também fazer pedir que Vossa Excelência raciocinasse em cima de uma diferença muito grande que hoje, que é a realidade econômica que o Brasil e o Maranhão enfrentam hoje, do que era no passado. E antes, e isso é verdade, Vossa Excelência há de convir comigo, a manutenção dos hospitais é muito mais cara do que a construção e equipamento e equipar. É muito mais caro você manter do que você construir e equipar. O custeio é altíssimo, e Vossa Excelência sabe disso.
Então, que existe dificuldade, deputado, eu não tenho a menor dúvida. Como existe no Brasil inteiro. Agora, veja bem, para encerrar, senhor presidente, se com dinheiro saindo pelo ladrão do BNDES, em 4 anos não conseguiram, não foi possível construir os hospitais, que era a parte mais simples. Então, imagine, em 4 anos a promessa de construir 74 hospitais não foi cumprida. Apesar do problema central, que é dinheiro, não faltar. Então, é natural que se tenha dificuldades. E sobre o hospital, deputada, qual outro fator que ainda soma? O Ministério da Saúde, pela milésima vez vou falar, não reconhece o hospital de menos de 50 leitos. O hospital de 20 leitos, não existe para eles. Isso aí dificulta ainda mais o financiamento da nossa saúde. Muito obrigado, senhor presidente.